Fala pessoal, como prometido, certo? Eu vou fazer aqui com vocês a resolução dos exercícios da lista e do livro que não deu tempo de fazer aí na sala de aula, beleza? Só lembrando, isso aqui é um vídeo não oficial do Ideia Física, certo? A gente não vai ter introdução, não vai ter nada disso, ele não está vinculado aos outros vídeos. É um vídeo solto, mas talvez ajude aí você que está resolvendo alguns exercícios sobre óptica também, certo? A gente vai começar aqui da questão 16 da lista, eu já fiz os desenhos ali atrás, vou ler a questão agora, ó. Questão 16 fala o seguinte: entre uma fonte pontiforme e um anteparo, coloca-se uma placa quadrada de lado 50 cm, paralela ao anteparo. A fonte de luz e o centro da placa estão em uma mesma reta perpendicular ao anteparo. A placa encontra-se a 1 metro da fonte e a 3 metros deste anteparo. Qual é a área da sombra projetada em centímetros quadrados? Então, nota o seguinte, ó. O desenho ficou dessa maneira. Eu tenho a fonte pontiforme, embaixo dela aqui eu vou ter um obstáculo, certo? Que foi a placa que ele falou que tinha lá de 50 centímetros. E aqui embaixo eu vou ter um anteparo, que é o local no qual a sombra vai se projetar, beleza? Eu representei aqui da seguinte maneira. O lado da placa eu chamei de L minúsculo, Lzinho. O lado da sombra eu chamei de Lzão. A distância da fonte à placa eu chamei de Dzinho. E a distância da placa ao chão eu chamei de Dzão, certo? E foram os valores que ele já me forneceu. Olha só, Dzinho vale 1 metro, Dzão 3 metros e Lzinho vale 50 centímetros, beleza? Como ele quer a área em centímetros quadrados, eu vou colocar tudo em centímetros. Vocês vão ver que no fim das contas não faria tanta diferença aqui, mas vamos colocar assim. Vamos montar aqui o seguinte, ó. Se você observar bem, eu tenho dois triângulos semelhantes. Está aqui o triângulo menorzinho e está aqui o triângulo maior. Esses dois triângulos são cortados por paralelas, então as bases deles são paralelas, então eles são semelhantes. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou me referir primeiro ao triângulo menor. Esse triângulo menor tem a altura Dzinho, então vai ficar assim, ó. Dzinho sobre Lzinho, beleza? A altura sobre base do primeiro vai ter que ser igual à altura sobre base do segundo. A altura do segundo, se você observar, ele vem da fonte até o chão, não é? Então vai ser Dzinho mais Dzão, ok? Isso tudo aí dividido pela base, que é o Lzão, que é o que eu estou procurando, beleza? Vamos substituir os valores agora. Ó, Dzinho, ele falou que vale 1 metro, então eu vou dizer que vale 100 centímetros. Lzinho, ele falou que valia 50 centímetros, vou deixar assim mesmo. Dzinho vale 100, Dzão valerá 300 então. Então Dzinho mais Dzão vai resultar em 400 centímetros ou 4 metros, né? E Lzão, que é o que eu estou procurando. Certo? Eu vou multiplicar aqui cruzado, mas antes disso, ó, eu posso cortar esses zeros com esses zeros aqui. Dessa maneira eu sei que Lzão é igual a 50 vezes 4, que vai resultar em 200 centímetros. Então, o lado da sombra projetada tem 50 centímetros. Só que a gente não quer o lado da sombra projetada, a gente quer a área dela. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, como era uma placa quadrada, certamente a sombra vai ser um quadrado também. Então a gente sabe que a área de um quadrado é o quê? Lado ao quadrado. Dessa maneira, eu posso afirmar então que a área desse negócio aí, dessa sombra, é de 200 ao quadrado. Sendo assim, a gente pode afirmar que a área disso aí é de 40.000 centímetros quadrados. Ou, se você quiser colocar em notação científica, 4 vezes 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Tudo bem? Então, essa aí é a resposta da questão 16. A sombra projetada teria uma área de 4 vezes 10 à quarta centímetros quadrados. Beleza? Agora vamos para a questão 17. A questão 17 é também bem simples, ela é bem parecida, ela fala o seguinte. Uma lâmpada é usada para iluminar uma sala de 3 metros de altura, entre o chão e o teto. A uma altura de 1 metro do chão está uma mesa quadrada de lado medindo 40 centímetros. Supondo que a lâmpada seja uma fonte pontual, localizada exatamente ao centro da mesa, qual será a área da sombra da mesa? É importante que ele tenha dito que é uma fonte pontual, porque a gente sabe que vai projetar apenas sombra, beleza? Mas olha aqui, a situação é a seguinte, ó. Ele forneceu a altura da fonte ao chão, que eu chamei de Dzão, e ele disse que valia 3 metros. Ele forneceu a altura da mesa ao chão, que eu chamei de Dzinho, e ele falou que valia 1 metro. E ele forneceu o lado desta mesa, que vale 40 centímetros. Ele quer a área da sombra projetada pela mesa, e para isso a gente vai primeiro calcular o valor do lado, como a gente fez na questão 16. Então, ó, mesma ideia. Tem dois triângulos semelhantes, esse triângulo menorzinho aqui e o triângulo maior, pelo mesmo motivo, cortados aqui por bases paralelas, beleza? Então o que eu vou ter?
vamos fazer a semelhança para esses dois triângulos. O primeiro triângulo, o triângulo menorzinho aqui, ó, ele vai ter a altura, olha bem, não vai ser o Dzão menos o Dzinho, já que a altura dele é só isso aqui, ó. Então é Dzão menos Dzinho. Dessa maneira vai ficar assim, ó. Dzão menos Dzinho. Então aqui a gente vai ter um Dzão menos Dzinho sobre Lzinho. Isso tem que ser igual a o triângulo grande, né? Vai ser semelhante ao triângulo grande. Então vai ser Dzão, que é a altura do triângulo maior, sobre Lzão, que é a base. Tudo bem? E aí a gente vai colocar os valores. Ó, Dzão, ele falou que valia 3 metros, então são 300 centímetros. 300 centímetros menos 100 centímetros, você vai ter aqui então, ó, 200 centímetros sobre Lzinho, que ele falou que vale 40, tendo que ser igual a Dzão, que vale 3 metros, né? 300 centímetros, dividido por Lzão, que é o que eu estou procurando. Mesma coisa, ó, posso cortar esses zeros aqui com esses zeros aqui. Então o que vai me restar é o seguinte, ó, 2 Lzão é igual a 120. Só multipliquei cruzado, tudo bem? O 2 está multiplicando, passa dividindo, então a gente vai ter que L, na verdade, é igual a 60 centímetros, certo? Então, o lado da sombra projetada é 60 centímetros. Mesma coisa, já que o objeto é um quadrado, eu vou calcular a área dele dessa maneira. Ó. A área de um quadrado é igual a L ao quadrado. Sendo assim, a gente vai ter isso aqui, ó. A área é igual a 60 ao quadrado. Dessa maneira, podemos afirmar que a área vale 3.600 centímetros quadrados. Ou, mais uma vez, se você quiser colocar a anotação, 3,6 vezes 10 a terceira centímetros quadrados. Tudo bem? Essa é a resposta da questão 17. São questões bem simples aí sobre sombra, ok? Mas só para a gente ter essa correção feita. Vamos para a questão 18, tudo bem? Ela diz assim, ó, um objeto encontra-se a 15 centímetros de uma câmara escura de orifício e a sua imagem projetada tem altura I1. Aumentando a distância do objeto à câmara para 20 centímetros, a altura dessa imagem passa a ser I2. Determine a relação I1 sobre 2. Coisa muito importante nessa questão é a seguinte, ó, são duas situações. Na primeira situação, o objeto estava a uma distância de 15 centímetros da câmara. Na segunda situação, o objeto estava à distância de 20 centímetros da câmara. Ele quer saber a relação I1 sobre I2. Então, eu vou construir as relações possíveis aqui. Primeiro para a situação 1. Ó, não sei se você consegue verificar, mas eu tenho dois triângulos aqui que são opostos pelo vértice. Dessa maneira, esses triângulos também são semelhantes. Olha o que eu vou fazer. Ó. Base do triângulo maior, altura do triângulo maior. Base do triângulo menor, altura do triângulo menor. Então eu vou relacioná-los dessa maneira. Ó. O, que é o tamanho do objeto, sobre 15, vai ter que ser igual a I1, que é o tamanho da primeira imagem, sobre Dzinho. Como ele quer a relação I1 sobre 2, eu vou isolar o I1 nesse primeiro caso. Vou passar o OD para cá. Então vai ficar assim, ó, 15 vezes I1 é igual a O vezes o Dzinho. Vou deixar assim por enquanto e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Situação 2. O sobre 20 é igual a I2 sobre Dzinho. Beleza? Multiplico cruzado também e a gente vai ter aqui o seguinte, ó, 20 I2, que é igual a O vezes Dzinho. Olha que interessante aqui. Ó. Ele forneceu pra gente que era o mesmo objeto nos dois casos e a câmara escura também não mudou. Então eu sei que O vezes D necessariamente tem que ser igual a O vezes D ali também. E se O vezes D é igual a O vezes D, 15 e 1 necessariamente precisa ser igual a 20 e 2. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. 15 e 1 é igual a 20 e 2. Como ele quer a relação I1 sobre 2, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 15 e 1 sobre I2 é igual a 20. Só que ele não quer 15 e 1, ele quer só I1 sobre 2. Então eu vou pegar este 15 aqui, ó, que está multiplicando, e vou passar para lá dividindo. A gente vai ter um resultado dessa maneira, ó. I1
sobre I2 é igual a 20 sobre 15. Certo? Como os matemáticos gostam aí, vamos simplificar isso. Eu posso dividir em cima e embaixo por 5, né? Então aqui, ó, dividindo 20 por 5, eu vou ter 4, e dividindo 15 por 5, eu vou ter 3. Então, a relação I1 sobre 2 vale 4 terços. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte da correção. Assista a continuação da correção no próximo vídeo, beleza? Vou parar por aqui para não ficar muito grande. Valeu!